Eu conheci, o que eu conheci demais era refugiados. E são histórias incríveis, porque... E aí eu volto no que eu tava falando, mas assim, por exemplo, de conhecer... o pessoal tava... Um rapaz, por exemplo, tava vendendo fruta, e aí nessa da conversa dele, ele falou assim, poxa, eu tô um mês só no Brasil. E eu era médico no meu país. Na verdade, não, médico é uma outra história. Eu era bancário no meu país. E nessa de conversar com ele, eu lembrei de um amigo que tem um contato num banco, e ele conseguiu uma entrevista de emprego, por exemplo. Então não é só ouvir a história. Eu não, aqui a ideia não é mostrar assim, de ajudar ou não, enfim. Mas você terminou a história lá do menino da rodoviária, eu consegui o dinheiro da passagem dele. E aí eu fui com ele até pegar o ônibus. E eu esperei ele entrar no ônibus pra ver se a história era verdade. Ele entrou no ônibus. 2 dias depois, né, que é mais ou menos o tempo de viagem, o pai dele, e ele me mandou mensagem, ele me ligou de vídeo. Depois o pai dele mandou um áudio me agradecendo de uma forma, né? E foi através desse trabalho, da fotografia. E não é por... Né, não tô contando essa história por vaidade. Por vaidade. É mais que o que eu faço com essas informações. E aí, voltando para casa, e aí você fala, poxa, aí sim vem a reflexão interna, né? Ele só queria voltar para a família. Ele estava numa situação de rua que a gente geralmente julga e tinha um porquê. Uma coisa que me faz ter assim, muita reflexão é que a gente sempre tem um porquê por trás de tudo. Sim. E das histórias das pessoas. Nada é por acaso. Inclusive as atitudes, né? Que aí pode ser, óbvio, julgadas por vários motivos, mas sempre tem um porquê. Pode ser boas ou ruins, tem um porquê por trás. Sim. E às vezes a gente quer ficar só no raso, a gente não quer saber o porquê e quer julgar aquela situação ou a pessoa só pela primeira camada. Então esse trabalho me fez me aprofundar no porquê daquela história por trás. Né? Poxa, a pessoa sai do país por causa de uma guerra. E aqui... ele é detentor de um conhecimento incrível e não pode exercer a profissão dele. Isso pra mim é tipo assim, aí quando a gente olha, a gente só vê um vendedor de X coisa. A gente olha isso, mas ele tem uma história gigante por trás. Sim. Então isso sim, me traz muita reflexão interna, de olhar, aí sim, né, a gente vai fazendo reflexão de olhar pra nossa vida como um todo, né? Poxa, olha, aí você vem, a natureza faz isso comigo toda vez que eu vou fazer uma trilha, me faz o mesmo efeito. Primeiro o agradecimento do que eu tenho, da saúde que eu tenho, né, de fisiológica. Sempre isso, o país, querendo ou não, com todos os problemas que existem, as condições que eu tenho, e o país que eu vivo, que não, por exemplo, no caso desse, comparando a guerra, por exemplo, né, um país que não tem esse problema. Então, tudo isso, sim, faz a gente se olhar e ser mais agradecido, né? Sim. Ciro, onde as pessoas podem encontrar essas fotos? Elas estão disponíveis? No meu Instagram tem essas fotos, sim. Passa o arroba só pro pessoal que estiver ouvindo. É arroba Thiago com TH, Cieiro com S. Sieiro. Tá. Bom. Então é arroba Thiago com H, Cieiro com S. Cieiro com S. Muito bem, mas vai estar aqui, ó. Todo mundo tá vendo aqui, né? Nas inscrições. então, Nosso produtor /chefe. O nosso produtor /chefe Leandro Zermiani, que também é fotógrafo, viu? Você sabe disso. Ele é uma pessoa de muitos talentos, Inclusive, né? muitos talentos. Quando bater 5 mil, se ainda não tiver batido, quando a gente publicar esse vídeo, ele vai vir aqui e vai tocar. Ele tá negando, mas ele vai. Então, pessoal, 5 mil inscritos, ajuda a chegar isso rápido, pra gente poder ver o nosso produtor /chefe tocando aqui. Exatamente. Pra quem não sabe, nós temos, eu e o Leandro, 2 livros publicados, né, de fotos do Leandro e textos do Marcelo. Então, foi uma linguagem um pouco diferente aí, mas foi uma conexão muito, muito profunda. Foi muito legal. Que é o Observador Sonhos e o Observador em Terras Latinas. Também, se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários que a gente vai dar um jeito de conversar isso. É isso. Bom, Ciro, então, diante desse cenário todo eclético, de várias possibilidades, tudo isso se conecta ao teu caminho espiritual hoje. Sim. Você compreende isso e você faz essa leitura. 100%. Não? 100%. Primeiro por como a fotografia, primeiro essa conexão com as pessoas, né? Não tem um caminho espiritual, é muito fácil, digamos assim, a gente querer se fechar num quarto pô, eu sou religioso, eu sou espiritualista e tô aqui. Mas quando você tem um contato verdadeiro com as pessoas, quando você passa raiva, quando você tem dúvida,
Quando você pratica o amor de verdade. Quando é tentado, né? Exatamente. Ou é tentado. Tudo isso é a prática espiritual, né? Então, até já vi alguns textos ou pensadores falando sobre assim, o amor de Cristo, né? Só que amar o próximo ou amar, de repente, um parente é mais fácil. Amar um desconhecido que é a questão. Então, esse trabalho da fotografia, da arte, faz essa conexão desse exercício, né? Desse olhar para o outro diferente do que eu poderia se eu estivesse no meu conforto. Né? Porque isso gera um desconforto, né? Você falou uma coisa agora que pode ser que eu seja julgado por isso, mas esse amor ao próximo é o que eu tento todos os dias, com todas as dificuldades que são impostas no nosso dia a dia, para que a gente não faça isso. Mas é um exercício que eu avalio internamente a todo momento.